partir do versículo 1, é um texto bem conhecido. Todo mundo já ouviu em algum momento, ou todo mundo já comentou em algum momento. E a gente vai ler agora. Basta vocês encontrarem. Vamos ler. Jeremias 18, 1. É o vaso na mão do oleiro. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pretendia fazer-lhes, que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se este povo, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que me faria. Amém. Meus amados, essa aqui é uma passagem bem conhecida de verdade. Eu anotei aqui alguns pontos para a gente debater, e como eu disse, está aberto para todos vocês comentarem, tá? Primeiro, é interessante a gente entender que Deus é o oleiro, nós somos o barro. É Deus que nos molda. Mas aí é interessante você perceber que Deus tem um bom plano para você. Ele quer fazer a gente vasos de honra. Ele não quer que o vaso que ele está fazendo que se quebre. Mas também existe a possibilidade de esse vaso se quebrar. Existe a possibilidade de em algum momento a gente falhar. E é bom a gente entender que Deus sempre está pronto para refazer. Existe sempre uma outra possibilidade, uma segunda chance, porque o nosso Deus ele é disponível para perdoar, para refazer as nossas vidas. Mas isso não significa, logicamente, que a gente deve dar espaço para isso. Pelo contrário, a gente deve querer ser moldado, deve querer ser tratado e cuidado pelo nosso Deus. E aí tem um detalhe, né? Não é fácil, de verdade não é fácil ser moldado por Deus. É muito difícil passar pelo tratamento de Deus. E a gente pensa, não, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e vai acontecer de uma hora para outra. Não é. É demorado, é dolorido, mas Deus sempre tem um bom propósito com isso. E aí é bem interessante que assim, Deus sempre planeja o bem para a gente. Mas Ele deixa duas mensagens que a gente consegue ver bem no final desse texto que a gente leu. Ele diz assim, ó: se eu disser um mal, que eu vou fazer um mal contra uma nação, contra um povo, porque ele estava agindo de forma errada, eu vou castigá-lo. Como o pai castiga os seus filhos. Então, se tem alguém que está fazendo algo errado, e eu, Senhor, falo que vou castigá-lo. Se ele se arrepender, o Senhor tem uma palavra de consolo. Eu vou perdoar, eu vou tratar, eu vou cuidar. E aí Deus depois fala para o outro, ele diz assim: entretanto, se eu falar o bem contra um povo, se eu falar o bem contra uma nação, contra uma pessoa, e essa pessoa não corresponder, e dizer, não, já que Deus vai abençoar, eu vou seguir minha vida do jeito que me dá na telha, né? Eu vou começar a fazer as coisas aqui na doida, na tora, né, que o pessoal diz aqui em Manaus. Vou fazer aí na doida. O que acontece? Deus diz, então eu não vou fazer aquilo que eu havia prometido. Por quê? É o que a irmã Ingrid tinha dito. Deus, que ele é recíproco. Então, se eu ajo em obediência, eu vou ser recompensado nisso. A Bíblia fala em Hebreus que aquele que se aproxima do Senhor deve acreditar que Ele é fiel e que Ele recompensa, Ele é galardoador, Ele é recompensador. E aí esse negócio de ser recompensador serve para os dois lados. Para o lado, para quando a gente está fazendo a coisa boa, devemos recompensar com bem, para quando a gente está errando o caminho, Deus vai dar uns puxões de orelha. E os puxões de orelha são fortes muitas vezes. São fortes a ponto de nos chamar a atenção e dizer, eu tenho que voltar para o meu caminho correto aqui. É interessante a gente notar
que o Senhor tem sempre essa palavra. E mais interessante ainda é a gente perceber que a gente precisa ter esse contato, a gente precisa ter essa interação com Deus. Se Ele dá uma palavra, ó, se você continuar nesse caminho, e foi isso que Ele falou para Israel, para Judá, o tempo todo no Antigo Testamento: vocês estão fazendo mal, vocês estão fazendo mal, vocês estão fazendo mal. Isso vai trazer uma má consequência. E Ele passa o Antigo Testamento todo praticamente dizendo: se convertam, que aí vocês não vão ter aquele mal que está destinado a essa atitude. E o povo não se converte, e aí tem uma má consequência. Em compensação a isso, Deus fala que se a gente fizer o bem, se fizer o bem, vai ter uma boa recompensa. Só que tem um detalhe: se faz o bem, se Deus dá uma palavra de bênção, Deus dá uma palavra de bênção, e você abre mão, desiste, não, quer saber? Já que a bênção vem, então não vou fazer nada mais. Aí Deus não vai honrar aquilo que Ele... não vai honrar aquela obra anterior, e depois a gente vai ficar reclamando. Quer dizer, não, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim. Quando na verdade fomos nós que começamos a falhar com Ele. O nosso Deus, ele é fiel, Ele recompensa, o nosso Deus é justo. Então, não adianta a gente jogar a culpa para Deus. A culpa é sempre nossa. A nossa atitude é que vai mostrar qual é o fim das coisas. Deus, Ele vai recompensar a nossa fé, mas também Deus vai recompensar as obras que a gente tem em decorrência da nossa fé. Tanto que em Tiago, e eu vou acabar aqui e fica aberto para todos os comentários, no caso que em Tiago a gente vê muito o apóstolo Tiago, o Tiago, né? O Tiago é quem escreveu, era o Tiago, irmão de Jesus, né? Então, em Tiago, quando a gente vê, ele fala muito das nossas obras, que a gente tem que fazer o bem, tem que agir com fidelidade, tem que honrar a Deus, tem que fazer o bem para os nossos irmãos. Aí ele fala, inclusive, que mostra-me a tua fé sem obras, e com essa fé que você mostrar, eu vou te mostrar como é agir com obras e com fé. Então, assim, as nossas obras Deus vai recompensar quando nós somos fiéis, e Deus vai honrar isso, tá? Deus vai honrar cada esforço que você tem para agradá-lo, para honrá-lo, tá? Então que a gente busque deixar o Senhor nos moldar a cada momento, que a gente busque deixar o nosso Deus nos contornar, tirar as impurezas, tirar as falhas do nosso caminho todos os dias. Amém? Está aberto, caso alguém queira comentar. Está à disposição de todos. A palavra está com todos. Eu achei muito interessante essa palavra.